Você sabia que a colmeia pode produzir muito mais do que mel? Ela pode produzir renda, empreendedorismo, inovação e transformar completamente a realidade de uma família no campo. Eu sou Raquel Araújo e esse é o Maranhão Agrocast, conversas que cultivam o futuro do agro. Hoje nós estamos aqui no estúdio do Maranhão Agrocast, que foi montado na Expoimp, na 56ª Expoimp, aqui no espaço Juntos pelo Agro. E a gente vai conversar sobre uma cadeia produtiva que tem crescido a cada ano, que é a apicultura, principalmente no Maranhão. Eu estou aqui para a gente fazer um bate-papo com 3 convidados que vivem essa realidade no dia a dia. Eu estou aqui com Arlindo Leite, do Mel da Barra, de Barra do Corda, com Arlane Lima, do apiário Vale do Sapucaia, em Açailândia, e com William Lacerda, que é técnico de campo, especialista em apicultura e acompanha produtores aqui na região tocantina. Sejam bem-vindos ao Maranhão Agrocast, pessoal. Obrigado. E eu vou começar fazendo uma pergunta para os 3. Começando pelo Arlane. Qual foi a maior mentira ou maior mito que você ouviu sobre a apicultura? Falar que cuidar da abelha é muito fácil, que basta colocar ela na caixa, que vai dar tudo muito certo, não precisa maiores cuidados. E você, Arlindo? É quase a mesma resposta do Arlane, só que também tem alguns que contam os mitos de dizer que com 30 caixas vai ganhar 100 mil reais no ano. William? Um dos maiores mitos que a gente vê na história da apicultura é em relação à produção, não é? Dizer que a abelha só produz mel ou então que traz apenas ferroadas para o produtor. Na realidade é muito diferente disso. A gente vai já descobrir por que ele está dizendo isso. Mas antes eu quero saber como é que vocês começaram na apicultura, principalmente vocês aqui que estão como empreendedores hoje da apicultura. O que despertou esse interesse em vocês nessa atividade? Eu, particularmente, desde criança, eu tinha aquela curiosidade, via as abelhas e tinha aquela curiosidade de ter uma colmeia. Aí despertou em 2018, comecei. Aí eu procurei um senhorzinho lá em Barra do Corda, o senhor Genival. Aí, na primeira vez que eu já fui com ele, já me apaixonei pelas abelhas. Aí foi paixão que não largo mais não. E com você, Armando? Eu tenho uma propriedade de sistemas agroflorestais e participei de um edital do Sebrae que falava sobre o negócio de impacto socioambiental. E nesse edital eu fui selecionado e lá encontrei uma apicultora, uma empreendedora da apicultura. De 10 palavras, 9 eram abelhas. E aí isso foi mexendo e ela provocando. E realmente as abelhas fazem muito sentido para os sistemas agroflorestais e para os sistemas agrícolas como um todo, né? No processo de polinização. Então isso me arremessou para dentro da atividade e posteriormente foi só uma sequência de formações, de assistência técnica, mas foi esse momento. E contigo, A minha história com a apicultura começou lá em 2001, né, quando eu estava na escola agrícola ainda, em Araguatins, Tocantins. E em uma das aulas práticas, já no curso de agropecuária, técnica em agropecuária, nós fomos fazer os trabalhos com as abelhas sem ferrão, inicialmente. E aquilo já me encantou, aquele mundo diferente, os formatos das colmeias, né? Então tudo aquilo ali já foi me dando um encantamento diferente, algo que eu só via na TV, né? Na época nós não tínhamos acesso à internet como temos hoje, e eu tinha curiosidade, mas não tinha vivenciado. E a partir do momento que eu comecei a vivenciar essa realidade, eu comecei a pensar, eu quero viver isso um dia na prática. Quando eu terminei meu curso de técnica em agropecuária, eu tinha um sonho de transformar a apicultura no estado do Maranhão. Hoje a gente vê isso como uma realidade, porque nos últimos 7 anos, principalmente com o incremento da atividade dentro do Senar, a gente tem visto a atividade crescer,
a gente tem visto a apicultura ela ter um maior destaque dentro do Maranhão. Porque até bem pouco tempo atrás, quando se falava de produção de mel, falava apenas do Piauí, né? E quando a gente foi ver a história realmente de como esse mel era produzido, onde era produzido, era aqui no Maranhão, era no nosso quintal. E a gente vendo essa produção passar aqui na nossa frente e nós não participávamos dela. Então, na época eu ainda trabalhava em uma outra instituição, né? E eu dizia assim, eu vou fazer um trabalho para que a gente possa ter uma outra realidade. E a região tocantina hoje, ela tem um aspecto diferente quando se fala de apicultura. Não é mais aquela coisa empírica, né? Então hoje nós já trabalhamos com tecnologias dentro da área. Hoje nós já fazemos altos investimentos, já fazemos trabalhos inclusive de inseminação artificial de rainhas, né? Então, cada dia que passa, a cada prática, a cada visita técnica, é algo diferente, é algo inovador, que vai me conquistando cada vez mais. E aí, pegando essas informações que tu me trouxeste, eu já te pergunto assim, dá pra gente saber, estimar, quanto que hoje uma colmeia consegue produzir de mel? Dá sim. Inclusive, a produção nacional hoje, ela está entre 20 e 40 quilos. A produção estadual, média aqui do Maranhão, está entre 15 e 30 quilos. Porém, nós já tivemos situações aqui na nossa região que nós chegamos a mais de 50 quilos por colmeia. Nós tivemos situações em Carolina que nós chegamos a 92 quilos por colmeia, né? Isso de mel. Quantas safras? Até 3 safras, 4 safras no ano, dependendo do manejo que o produtor dá, tá? O que é o manejo da atividade? Então, o manejo da atividade ele não é apenas no período do mel. Tem todo um trabalho decorrente de um ano inteiro, para que a gente possa ter mel naquele período do ano. Então, a atividade ela não se limita ao período de verão, onde a gente faz colheita de mel aqui na região. Muito pelo contrário, o período que nós mais trabalhamos na atividade apícola é o período que não produz mel. É o período de chuva, né? Porque nesse período a gente tem que ter um cuidado maior com as abelhas, a gente tem que ter uma habilidade maior com elas. A gente diz, na realidade, assim, a linguagem entre técnico e produtor, que a gente tem que conversar com as abelhas. Porque à medida que a gente vai observando como as abelhas estão trabalhando, a gente vai observando as informações que elas vão nos passando. E com isso a gente consegue ter melhores resultados. Então, aqui na região tocantina, a nossa produção ela não se limita mais a dizer assim, no Maranhão produz 15 kg de mel por caixa. Não, a gente já ultrapassou isso há tempos. E a gente está falando aqui até agora de mel, mas a gente sabe que a apicultura não é só mel, né? Por exemplo, o mel da Barra hoje não vive só de mel. Não, vive de própolis, sabonete de própolis e mel, spray de própolis, do mel composto, a gente já não deixa só o mel. O favo. Tem um favo de mel também. E o apiário Vale do Sapucaia. Que produtos hoje vocês têm no portfólio de vocês? Então, eu falo até para as pessoas que o mel é o básico, né? Mas nós temos o hidromel, é o segundo hidromel no Brasil, envelhecido. Então, hoje só tem 2 possibilidades de você tomar mel envelhecido no Brasil. É o mel do Vale do Sapucaia e o mel do concorrente que está lá no Rio Grande do Sul. Nosso hidromel hoje tem 1 ano e meio de maturação. Mas além do hidromel também temos a apitoxina. Nós já iniciamos o trabalho também de polinização assistida de culturas agrícolas, então já servimos a cultura da melancia aqui na região tocantina para dar esse subsídio também para o agronegócio, né? Para as culturas agrícolas. E além disso trabalha com mel com os fitoativos, trabalhamos com um blend de própolis também, que é uma outra perspectiva, né, de a gente atribuir, além da nossa própolis marrom, própolis de outras regiões do Brasil e termos um produto de um raio de ação ampliado. Então o apiário Vale do Sapucaia está muito conectado com a inovação. A inovação está no nosso DNA. E William,
o Senar incentiva muito isso. O Senar ele tem investido muito nessa atividade, né? Hoje nós somos, me parece que 9 técnicos na cadeia da apicultura e meliponicultura. Então, isso aí o Senar ele vem trabalhando não só na assistência técnica, mas também nos FPRs, que são os cursos de formação profissional rural, né? Que é uma modalidade um pouco mais antiga que o Senar já vinha trabalhando. Então, primeiro, o Senar buscou capacitar produtores para que trabalhassem na atividade, né? E, posteriormente, criou-se a cadeia da apicultura e meliponicultura, que é a que vem trazendo os resultados, hoje mostrando os resultados desses cursos que foram ministrados lá atrás, né? Então hoje, para você ter uma ideia, nós temos aqui o Arlindo, né, que ele foi um aluno do Senar. Sim. O Arlindo hoje ele está na atividade por conta de interesse dele, né, mas também por especializações que ele fez no curso do Senar. O Arlane, ele também participou de cursos do Senar. Ele já vinha com outras atividades antes, né? Posteriormente, o Arlane ele procurou se especializar um pouco mais, fez cursos tanto no Pará quanto aqui no Maranhão, né? E ele vem se destacando na atividade. Hoje, para você ter uma ideia, o Arlane ele já é conhecido nacionalmente com os produtos que ele vem apresentando. E isso é resultado que tanto o esforço deles, principalmente, né? A gente tem que parabenizá-los por conta disso, porque o esforço deles é muito importante em relação a qualquer atividade que se for exercer. Porém, o Senar ele tem feito um alto investimento para a cadeia. Para que você tenha uma ideia, cada técnico atende 25 produtores, né? E o impacto que isso dá financeiramente na vida de cada família desse produtor é gigante, tá? Até porque nós trabalhamos não só assistência técnica, nós trabalhamos o gerencial dessas atividades. Então a gente mostra para o produtor onde ele está tendo despesas de forma demasiada e mostra também onde ele está tendo os seus lucros e como melhorar essas receitas, né? O Arlane ele usa muito um termo que eu gosto muito, que ele fala assim: precisamos verticalizar a atividade. E como que a gente vai fazer isso? Né? E aí a gente senta, conversa, discute, vamos fazer tal coisa, vai gerar tal impacto. E o resultado é imediato, porque a apicultura, ela o resultado da apicultura não é aquela coisa que você planeja hoje para que você tenha resultados daqui a um ano. Se você fizer os manejos corretos dentro da atividade, com 15 dias a abelha lhe dá um resultado diferente, né? E aí, falando ainda de mercado, né, da apicultura, o que a gente vê muito é a apicultura como um segundo negócio, né? Tem uma segunda atividade, uma atividade secundária. Você tem uma outra atividade e aí você também tem a apicultura. Mas vocês dois, né, pelo menos, têm demonstrado que a apicultura pode ser uma atividade principal, né? E aí, Arlindo, primeiro eu quero ver, te ouvir. Dá para dizer que a apicultura é um negócio lucrativo? Dá. A apicultura é lucrativa, mas a gente tem que... É aquela coisa, arregaçar a manga e correr pro campo, trabalhar. Não é só esperar as abelhas trabalharem, não. Contigo também, né, Arlindo? Porque tu vem de uma história também interessante, que saiu de uma empresa estatal, né? Sim. Largou tudo para investir no negócio da apicultura. Então, eu creio que dá lucro. E o maior desafio, né, porque você tem a questão da porteira para dentro, né? Você tem a questão dos manejos, você tem o desenvolvimento de produtos, mas a porteira para fora, ela exige muita habilidade, né? Não é diferente de qualquer outro negócio, né? Primeiro que a gente está inserido num contexto Brasil, né, em que os custos são elevados, a burocracia é muito elevada. Então quem pretende atuar na atividade de forma profissional precisa realmente absorver muito conhecimento para você trafegar. A gente tem uma apicultura no Brasil ainda que precisa avançar bastante. Nós temos entraves legislativos
né? Você tem uma vacância de leis nesse setor, então tem um desafio muito grande para a gente desenvolver. Então, realmente, tem que estar muito focado no negócio, como qualquer outro negócio que você faz na vida, né? Se você vai abrir ali um quiosque para vender o café com leite, alguma coisa, você vai ter que estudar mercado. Então, tem que fazer todos esses procedimentos, análise de mercado, se empenhar diuturnamente. O Vale do Sapucaí aqui é o tempo todo pensando como estabelecer um fluxo de caixa, como vender mais, né, como atingir determinados segmentos de mercado. Então, esse desafio ele perpassa por diversas áreas. Vamos então agora falar sobre verdade e mito na apicultura, tá? Eu vou começar com uma dúvida que é geralmente comum por quem não conhece nada da atividade. Fala-se muito sobre a abelha africanizada, né? Dizem muito que a abelha africanizada é muito agressiva. Verdade ou mito? Na realidade, as abelhas elas são defensivas, não é questão de agressividade. É uma defesa que elas têm e elas se sacrificam em favor da família delas, né? Então a abelha está ali sempre à espreita, sempre observando o que está acontecendo no seu entorno para que ela possa defender a sua família. Então ela não é agressiva, nós estamos invadindo o espaço dela. A partir do momento que a gente vai fazer qualquer trabalho, qualquer manejo, qualquer inserção que nós possamos fazer, então ela vê aquilo como uma ameaça, tá? Então, assim, muita gente fala assim, porque a abelha, ela mata. Ela está defendendo a família, tá? Ela está defendendo o espaço dela. Então, a partir do momento que você começa a fazer qualquer inserção dentro de um apiário, você está fazendo manejos que você pode colocar a vida daquelas abelhas, das crias que estão prestes a nascer e também da rainha em risco. As abelhas sentinelas, as operárias, ao observarem isso, elas percebem, opa, tem um predador chegando aqui, a gente precisa afugentar ele, né? Então, o que ela tem para se defender? É o ferrão. É o ferrão. É o ferrão. Então ela vai usar isso como método de defesa para que ela possa afugentar qualquer predador que entre no espaço dela. Então não é que ela seja agressiva, ela é defensiva. E verdade ou mito? Toda propriedade pode produzir mel? Toda propriedade pode produzir mel, mas agora nem toda abelha produz mel. Pois explica aí, porque nem toda abelha pode Tá. produzir. As abelhas africanizadas, de modo geral, elas são excelentes produtoras de alimento. Não só o mel, tá? Mas tem vários outros alimentos. Porém, nós temos abelhas que têm genética que elas não têm digamos assim, o método, a genética para aquela produção de mel. Então, pode ser uma abelha que ela tem uma maior tendência à produção de pólen. Pode ser uma abelha que ela tem uma maior tendência à produção de própolis. E isso cabe ao apicultor fazer as observações, fazer as anotações, observando as suas colmeias, para saber qual abelha tem mais tendência a produzir o quê. Tá? Toda propriedade pode produzir mel? Pode, desde que tenha florada para aquelas abelhas, porque para a abelha produzir mel ela precisa ter néctar. E o néctar vem de onde? Das flores, né? Então, as abelhas elas têm um raio de ação que elas vão voar e elas vão coletar o néctar para a produção desse alimento, produção do mel. A gente fala que o mel é um alimento porque muita gente ainda vê o mel como remédio. Só vou consumir o mel para fazer um chá, para curar uma gripe, para fazer aquilo outro. Porém, o mel ele é um alimento que ele precisa ser consumido diariamente. O Brasil é um dos maiores produtores de mel do mundo. Porém, o brasileiro é quem menos consome mel. O canadense não produz 1 litro de mel. E consome. E consome 1,5 litro de mel por ano, cada cidadão. E esse mel vai de onde? Daqui? Tá? Ou seja, tem muito espaço ainda, né? E aí eu vou falar com vocês aqui uma coisa que eu ouvi muito, já ouvi muito.
eu vou investir na apicultura porque é uma atividade fácil. É só deixar que as abelhas trabalham enquanto eu estou fazendo outra coisa, as abelhas trabalham. É isso mesmo? É uma atividade fácil? Não. Não é uma atividade fácil, não. E aí, Arlane, é fácil? Não, não é fácil. Quando eu resolvi fazer o investimento, uma primeira coisa que eu procurei fazer, a gente precisava estabelecer um plano de negócio. Então, fui para o Sistema S, né, para a organização especializada nesse assunto, e não me acalmei enquanto não visualizasse o negócio no papel, né? Então, acho que essa decisão é uma decisão muito sensata, muito importante. Antes de gastar qualquer centavo, isso em qualquer negócio, faça um plano de negócio, porque isso vai ajudar, vai direcionar, né, reduzir erros, o risco também, né, perder é muito fácil, ganhar é muito difícil. Então a apicultura ela é uma atividade que é cheia de nuances, né, da porteira para dentro e da porteira para fora, né? Então é o aspecto da produção, mas também é o aspecto da comercialização, que talvez seja uma das situações mais complexas. Eu falo, olha, porque da porteira para fora são variáveis que são muito mais fáceis de você controlar da porteira para dentro. Então, você controla, você faz o manejo, isso são coisas que estão na sua mão, tá? Agora, da porteira para fora, que são externalidades de mercado, isso é muito difícil de você estabelecer. Então, essa parte é a parte, eu acho que da maior dor de quem empreende no agronegócio, né? É a sua relação da porteira para fora, em fazer esse fluxo de caixa acontecer e você manter a atividade ali em um ponto de lucro, fluindo. Inclusive, até falar um pouco em relação a isso aí que o Arlane está falando. O Arlane, dos produtores que nós atendemos, ele é o produtor que a gente vê que mais procura defender a instituição Senar, né? Porque ele vê no Senar a realidade de que o Senar está aqui para auxiliar o produtor, para fazer com que o produtor cresça, para fazer com que o produtor gere rendimentos, né? E ele falou uma coisa aí que é muito interessante, que é a questão do planejamento. Então, o primeiro passo dessa atividade são os planos de custo, planejar os custos de produção, né? Onde a gente vai fazer, juntamente com o produtor, esse planejamento para que ele possa saber a meta que ele quer e onde ele quer chegar, né? E isso o Senar ele tem feito e a gente tem conseguido os resultados com isso, né? Através dos gerenciais que a gente tem feito juntamente com os nossos produtores, e esses resultados hoje eles são visíveis, né? A cadeia da apicultura ela tem 3 anos de ATEG, está entrando no 3º ano de ATEG. 3 anos de ATEG numa cadeia pecuária, qualquer outra, você não tem o resultado que a apicultura te dá, né? Dentro da pecuária, a cadeia da apicultura é uma que dá o resultado mais cedo em relação às outras cadeias, né? Para isso, o produtor precisa se dedicar. Eu ia te perguntar justamente sobre essa questão do crescimento, dos resultados. Tu já me respondeu, mas eu quero que tu me digas o seguinte: qual é o maior erro que tu percebes nas propriedades hoje que tu atendes ou que acompanha de alguma forma? Tá, o maior erro que a gente ainda vê em muitos apicultores é achar que não tem que se renovar o plantel, né? Não fazer renovação de rainhas, não fazer troca de cera, e esse manejo ele é essencial para que o produtor ele tenha uma boa produtividade. Então, quanto mais jovem for a rainha daquele apiário, daquelas colmeias, né, que cada colmeia tem uma rainha, é importante frisar isso. Quanto mais jovens forem aquelas rainhas, maior vai ser a produtividade do meu negócio, né, do meu apiário. Certo, então a gente já falou aqui sobre o começo, a gente já falou sobre a apicultura como um negócio, sobre os erros que não podem ser cometidos. Agora eu quero falar sobre o futuro. Começando com Arlane. O que é que tu enxergas para a apicultura daqui a 10 anos? Olha no horizonte de 10 anos, o que é que tu está
vendo nesse horizonte para a apicultura do Maranhão? Raquel, o que eu vejo é o seguinte, vai nascer uma indústria muito forte no Brasil, né? Porque quando eu olho hoje, meu olhar para a apicultura, ela está num olhar de apoio para o agronegócio, né? Para o grão, para a soja, aqui no nosso estado do Maranhão. O Maranhão, ano passado, plantou uma área de 1.400.000 hectares de soja, né? Então, você tem um agronegócio hoje que as margens estão cada vez mais estreitas, né? Então, o lucro e o prejuízo está muito perto nas culturas de grão no Brasil e outras culturas também de frutas. E o serviço de polinização, ele é algo que vai revolucionar o agronegócio brasileiro. Eu até falo, olha, a agricultura a 5.0, a 6.0, o que há de mais tecnológico que vai se apresentar para o agronegócio brasileiro vai ser a introdução sistematizada, articulada das abelhas nos sistemas agroalimentares para fim de aumento de produtividade. Então você pega uma área de 1.400.000 hectares de soja. Se o sojicultor do Maranhão ele vê como uma oportunidade, uma possibilidade de incremento de 20% na sua produção por meio das lavouras, já falta abelha aqui no Maranhão para essa atividade, né? É uma indústria que a gente está falando, porque você precisa ter no outro dia 5 milhões de abelhas para atender uma demanda dessa, 5 milhões de enxames. E o Maranhão está longe de ter 5 milhões de enxames. Então você pensa no Brasil. Então assim, o celeiro de alimentos do mundo pode dominar essa técnica do ponto de vista tecnológico, aumentar a produtividade e assim, é uma oportunidade muito grande para o Brasil. Geração de emprego, industrialização, né? Então a gente extrapola essa tese do mel e você passa a ser uma base muito mais sólida para outros ramos do agronegócio brasileiro. Então eu vejo muito nesse sentido, não é à toa que a gente está se preparando hoje, a gente está se posicionando exatamente para isso. Então em 2027 nós vamos fazer o nosso primeiro piloto aqui no Maranhão com polinização da cultura da soja. Estamos trabalhando muito forte nisso, aumentando os nossos enxames, para que essa área de teste ela seja uma área representativa e entregue aquilo que a abelha pode entregar, que é o que melhor ela faz, é a polinização dos sistemas agroalimentares. Arlindo, Raquel, o que tu enxerga para o futuro do mel da Barra? eu, comendo a apicultura no Maranhão, eu vejo que daqui a 10 anos o estado será o maior produtor do Brasil. Cada dia está crescendo mais. Cada dia a apicultura do Maranhão está desenvolvendo e está crescendo mais. Em relação a isso aí que o Alane falou e o Arlindo também, a atividade ela vem crescendo bastante, porque o Maranhão, de todos os estados da federação, é o que tem a maior quantidade de biomas. É o que tem a maior probabilidade para a criação desses animais. Tá? Então aqui nós temos mangue, temos restinga, temos a região dos cocais, nós temos bioma amazônico, temos cerrado. Então tudo isso aqui é uma riqueza fora do comum. Tá? Então assim, daqui a 10 anos, como eu vejo a apicultura do Maranhão? Daqui a 10 anos eu vejo a apicultura do Maranhão tecnificada. Daqui a 10 anos eu vejo a apicultura do Maranhão inserida dentro de grandes propriedades, né? Onde o lavrador, o fruticultor, ele vai ter essa atividade em parceria consigo para que ele possa aumentar a sua produção. Por exemplo, nós temos grandes áreas de açaí aqui na região tocantina, né? E o açaí ele depende e muito da apicultura para que ele possa ter suas flores polinizadas e assim gerar mais frutos, né? O mercado de exportação está crescendo e o produtor ele está ficando assim, ele está querendo ver a atividade dele crescer e não é o drone que vai fazer isso, são as abelhas, são os drones naturais que a natureza nos dá, são as abelhas. Então as abelhas são as maiores polinizadoras que existem no mundo, tá? E o Maranhão daqui a 10 anos eu vejo como um dos maiores exportadores de grãos e de frutas através do trabalho de polinização assistida. E você que está aí assistindo, né, a gente, de repente já despertou, só nessa conversa, nesse bate-papo nosso, despertou a vontade de iniciar na atividade. Então eu vou trazer um desafio aqui para os nossos convidados.
a gente vai falar para quem está assistindo a gente aqui, quer começar na atividade, a gente vai falar 3 passos que essa pessoa precisa dar para começar essa atividade. Você vai dizer o primeiro passo, você vai dizer o segundo e você vai dizer o terceiro passo. Então, bora lá. Primeiro passo para quem vai começar na atividade da apicultura, o que precisa fazer? Eu sempre digo, Raquel, que é procurar o Senai e fazer o curso de apicultura. Não comece sem ter um curso, sem buscar conhecimento. Excelente. Então, primeiro passo, buscar conhecimento. Segundo passo... Então, você vai lá, busca o conhecimento, se profissionaliza. Depois vamos para o papel fazer conta. É o planejamento, é o plano de negócio. Então, antes de gastar, você vai lá, faz o plano de negócio e aí faz os investimentos. Muito bom. Conhecimento, buscar conhecimento, primeiro passo. Segundo passo, planejamento. Planejamento. Né? Planejamento do negócio. Do negócio. E o terceiro passo? Estabelecer metas, né? Você sabe onde você quer chegar. Não adianta você dizer assim, eu vou fazer atividade tal, eu vou fazer um rendimento para minha família, porém você não tem metas, você não sabe onde você quer chegar. E se você não tem metas, você não tem gerenciamento, você não mensura nada, você não vai para frente. Então, o terceiro passo seria estabelecer meta com um gerencial onde você sabe o que você está investindo e você procura ganhar aquilo que você investiu com um retorno o mais breve possível. Pronto, então acho que a gente tem aqui 3 passos que servem não só para a apicultura, acho que para qualquer atividade. Então, repetindo aqui os passos que a gente definiu. Primeiro, buscar conhecimento. Segundo, fazer um planejamento do negócio. E o terceiro, ter metas claras, né? Da onde você quer chegar. Então, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo desse episódio, eu quero que vocês deixem uma mensagem final para os apicultores ou para quem está assistindo a gente. Qual é a mensagem que você deixa, Armin? Sempre é aquela coisa, a apicultura, é que nem se diz, mel é doce, mas tem que correr atrás. É bom, atividade boa, me apaixonei e não pretendo largar não. Só aumentar os comércios. Eu já falo que a gente precisa estar organizado. Então, uma cadeia produtiva para ela avançar, a gente precisa estar organizado nas organizações de classe, valorize o sindicato, valorize a associação, que isso é muito importante. A apicultura tem uma característica muito peculiar, diferente de outras cadeias, porque você começa de uma forma bem pequena, né? E isso requer que você troque ideias com outras pessoas, que você fortaleça, e principalmente a apicultura, que é algo muito novo. A gente está falando de algo muito novo quando você olha de estruturação de cadeia. Então a gente precisa se relacionar politicamente com os atores, com quem desenvolve, né, a política de expansão do agronegócio dentro do Estado, com as secretarias de governo, com o próprio Senar, com a própria FAEMA. Então esse nível de organização e articulação, ele é fundamental. Então, você que está querendo entrar na cadeia da apicultura, meliponicultura, procure uma associação, procure um sindicato, procure o Senar, procure a FAEMA, para você estar ali abraçado por um grupo de pessoas que já passaram por algumas dificuldades. Isso vai facilitar muito o seu engajamento dentro do negócio. Bom, na realidade, a apicultura ela pode ser um excelente modelo de negócio, né? Porque ela vai gerar rendas para o produtor, para o apicultor, de diferentes fontes. Então, assim, muito se fala, quando se fala de abelha, eu gosto muito de falar isso, que muita gente fala assim, abelha, aí lembra do mel ou lembra da ferroada, como eu disse para vocês lá no início. Mas vamos muito além, né? Nós temos mel, nós temos pólen, nós temos própolis, nós temos geleia real, temos apitoxina, tem hidromel, né? Tem a polinização assistida. Então, assim, é um processo grandioso, imenso, que você encontra nesses pequenos animais. Então, para que você tenha sucesso na sua atividade, busque conhecimento, busque o Senar,
que está à disposição. Nós temos aí diversos instrutores bem capacitados para que trabalhem nessa área, né? Nós temos técnicos também que estão à disposição. E detalhe, tudo isso ao alcance geral da população. Seja apicultura, seja meliponicultura, qualquer atividade que você queira trabalhar dentro do meio rural, o Senar tem um profissional à disposição para vocês. Inclusive, se você que está assistindo a gente quiser começar agora, o Senar Play tem várias opções de curso, Sim. né? Várias capacitações que são rápidas para você já sair dessa conversa aqui e direto procurar a atividade, né? Buscar, já dar esse primeiro passo que é o do conhecimento. Então, assim, depois eu estou bem feliz com esse bate-papo porque a gente conseguiu realmente mostrar que a apicultura ela vai muito além da produção de mel, né? Então, ela representa oportunidade, gera renda. A gente viu aqui, né, o empreendedorismo que gira em torno dessa atividade da apicultura, mas sempre para dar certo, conhecimento, né, que vem tanto das capacitações quanto da assistência técnica, né, que a gente gera, planejamento e a questão das metas, né, de ver realmente como negócio. Então eu quero agradecer a vocês pela presença, por essa conversa aqui no Maranhão Agrocast, que é uma novidade que a gente está implantando aqui no sistema FAEMA Senar. A gente está terminando mais um episódio do Maranhão Agrocast. E se você que está nos assistindo gostou dessa conversa, aproveite e veja os outros episódios que a gente tem disponíveis no nosso canal no YouTube e também vários outros conteúdos que a gente gerou no Instagram. Então siga a gente nas redes sociais, continue acompanhando e participe também dessas conversas que a gente tem aqui no Maranhão Agrocast, certo? Então compartilhe esse episódio com quem você vê que acredita também no agro como negócio. E assim a gente encerra. Eu sou Raquel Araújo e esse é o Maranhão Agrocast. Até a nossa próxima conversa. Até mais. Até mais.